Fala, construtor, estamos aqui, ObraCast, nosso 6º episódio, e hoje a ideia é a gente bater um papo, conversar aqui com alguns convidados sobre reformas em espaços corporativos. A gente fala muito sobre obras residenciais, mas existe um nicho muito interessante, que são as obras corporativas, as obras rápidas, como a gente chama. Bom, para falar sobre isso, hoje eu estou aqui com o Paulo da Rodapé.com. Tudo bem, Paulo? Olá, bom dia. Bom Tudo dia. Bem? Tá bom? Da Calcutá Arquitetura, eu estou aqui com o Felipe, com a Carol Cid, que a gente acabou de fazer um trabalho muito legal no Espaço Garten. E para isso, a gente também convidou a Carol do Espaço Garten para trazer a visão do cliente durante a obra aí, como é que foi, né? Tô suando frio aqui, receber cliente no podcast não é fácil. Ousado. Bom, pedi para cada um se apresentar, Carol. Eu sou a Carolina Garten, do Espaço Garten, faço a gestão e a parte de marketing de lá. Ah, legal. Felipe. Eu sou o Felipe, da Calcutá Arquitetura, então eu trabalho com a parte de criação de projetos lá na Calcutá. Eu sou a Carolina Cid, sou arquiteta, trabalho em parceria com o Felipe na Calcutá. A minha maior solução aqui é apresentar uma solução agradável para o cliente em projeto, em reforma, em produtos e serviços, né? Sou o Paulo Fernando, sou gestor operacional da Rodapé.com. Isso aí. Um dos fornecedores lá dessa obra nossa. Então tá bom. Bom, antes da gente começar, a gente gosta de quebrar o gelo aí, trazer um presente para vocês. Calma aí, só um minuto. Nossa, Ah, que chique! Ô, louco! Bom, Que é isso? a gente poder, né, uma lembrança aí para vocês sensacional. lembrarem que vieram Olha no isso. podcast. A minha tá guardadinha aqui embaixo. Meu Deus, que Legal. chiqueza! Gostou? Nossa, Sensacional. sensacional! Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Tá bom. Bom, eu queria começar com você, Carol. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do Espaço Garten, né? Porque uma das coisas que a gente vai falar aqui durante o episódio é exatamente como é que você traz todo um conceito para a arquitetura e para a execução, né? Então, eu queria que você explicasse a história do espaço. Conta pra gente aí. Maravilha. O Espaço Garten, ele foi idealizado no início desse ano, para ser muito sincera. Era um projeto que não era para esse ano, mas caiu uma oportunidade no nosso colo por volta de maio, da gente entrar no Hyde Park, que é o edifício aqui em São José dos Campos, e que tinha um espaço bem coerente com o que a gente tinha imaginado. Eu sou sócia do espaço, assim como o meu marido, que é médico psiquiatra. E também tenho outros 2 sócios, no caso, meu marido é o Dr. João Lorenzini, a Rafaela Sala, psicóloga, e o marido dela, o João Sala, que eu acho que esteve aqui no podcast, inclusive, Sim. que é advogado. E a gente tinha idealizado um espaço que teria como princípio o paciente, porque para a saúde mental, a gente sentia uma necessidade muito grande e uma carência de mercado realmente, nesse sentido. Os espaços, eles eram frios, brancos, sem trabalhar com a parte sensorial, sem trabalhar com essa parte de realmente abraçar quem estava ali visitando e precisando daquele lugar dos profissionais. E então, a gente queria juntar pessoas que realmente tivessem a ver com o nosso propósito, que estivessem alinhadas nesse princípio. E aí surgiu a necessidade da gente montar um espaço que traduzisse esse nosso desejo. A gente tem como missão cultivar a leveza mental, trazendo essa parte de acolhimento e excelência. Então, o espaço também tinha que ser excelente e trazer esse acolhimento. E aí surgiu a necessidade da gente buscar os profissionais de arquitetura que conseguissem, de fato, traduzir a nossa visão para algo concreto e que, de fato, transmitisse tudo isso. Ah, que legal. Muito bom, muito bom. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Antes, vamos servir uma água aí para a gente ir tomando durante o episódio. Bom, o episódio de hoje, a gente conta com o apoio de alguns patrocinadores, né? A gente brinca que para as coisas pararem em pé, a gente tem que ter apoiadores, ainda mais um deles é o Paulo aqui, da Rodapé.com, que acredita no nosso trabalho aí desde o começo. A gente acredita muito no formato
dessa nova mídia, né? O podcast realmente é algo específico, é algo que vai trazer as empresas que queiram divulgar e ao mesmo tempo a audiência que está buscando a construção civil, né? Então a gente tem aqui a Rodapé.com, que são acabamentos finos para o seu projeto. A gente tem hoje apoiando também a Squalivale, do meu amigo Everton, que já participou algumas vezes da gente, que é um fabricante de esquadria muito antigo, forneceu para vocês lá no empreendimento também, né? A Cortinato, né? Que foi uma grata surpresa aí, um dos primeiros trabalhos que a gente faz com eles e gostou bastante. Obrigado, Felipe, por nos ter apresentado. O Varejão das Tintas, que é um parceiro antigo, né? Que realmente já com bastante tradição. E a Sotilha Ambientes Planejados, que acho que é o inverso, né? Foi a gente que, né? A Sotilha da marcenaria, que realmente a gente passou a indicá-los porque eles fazem um trabalho minucioso. Eu acho que o de vocês lá não foi diferente. Tá bom? Mas vamos lá. Como é que foi, Felipe, para vocês trabalhar nessa criação, né? Trabalhar nesse desafio? Ou seja, você viu a fala da Carol aí, já dá para perceber que ela sabia muito bem o que ela queria, né? E a gente sabe que cliente, quando sabe muito o que quer, às vezes é meio complicado para o arquiteto. Né? Eles tinham uma missão difícil. Eles tinham uma missão difícil. Mas conta aí pra gente, vocês que já têm o nosso segundo trabalho corporativo, né? Sim. Eu acho que eu vivo falando isso para vocês, que vocês realmente têm um trabalho diferenciadíssimo no corporativo. Mas conta aí pra gente a história dessa criação, como é que foi transformar esse sonho deles de ter um espaço tão humanizado em algo que atingiu o objetivo, pelo menos pelo que a gente viu. No dia que a gente recebeu esse briefing para fazer esse projeto, que a gente foi lá até o Hyde Park, né? Porque veio pela Carol, ela trouxe para nós aqui na Calcutá. Ela já conhecia a Carol aqui. Sim. E então, no dia a gente foi lá para apresentar o serviço. Eu dei uma estudada antes, eu já conhecia do tema, psicologia, psiquiatria. Tive muitos amigos da área. Então, eles já até falaram durante esses anos todos de pontos que são cruciais em sala de atendimento, recepção. E eu gostei muito da ideia de humanização do espaço. Então, a gente gosta de ver o espaço corporativo comercial de trabalho de uma forma mais humanizada, dando aquela vida para quem vai utilizar, tanto o paciente, proprietário, funcionário. Então, foi muito divertido o processo de criação, ouvir o briefing. Eu achei aprendi muita coisa, tem coisas que eu não conhecia da área, não conhecia ali. E a nossa parte de criação foi bem bacana, porque eles tinham um briefing, umas necessidades, só que ao mesmo tempo a gente estava com a possibilidade de criar. Sim. A gente tinha essa abertura para fazer isso. Então foi um processo bem interessante. O que eu percebi lá na clínica, né, no espaço, é o que foi realmente a otimização, sim, mas transformando essa otimização, ou seja, você ter salas de atendimento otimizadas, né, menores, porém muito aconchegantes, né? Você entendeu? Assim, na verdade, a impressão que eu tive é que essa otimização foi transformada em benefício, não em como é que se diz? Em mostrar que queria otimizar demais, que queriam salas menores. Então, assim, eu realmente achei as salas muito bem humanizadas mesmo. Sim, bem dimensionadas. Porque assim, a gente tinha um espaço relativamente grande para um corporativo, mas que a gente tinha que fazer muita coisa caber ali. Então... foi um desafio, porque 160 metros? 162, por 162 metros, aí, precisamos de 9 salas, precisamos de uma recepção, precisamos de uma sala de descompressão, precisamos de uma sala que chamava da Coringa, que é para treinamento. Então, tudo a gente foi, e para gravar tinha um mega pilar no meio da sala central, que fechava um pouco aquela abertura. Então, ali foi um norte, né, de como começar o projeto daquele pilar, para depois surgir, porque a gente sabia que as salas tinham que ficar nos ambientes ali onde tinham as janelas, as aberturas. Sim. Então a gente foi guiando, mas foi um processo legal isso daí. É que você falou, né? Foi bem humanizado e pensando também nessa questão do espaço, né? Não é pequeno por ser só pequeno, ele tá bem trabalhado. Não, sim. O que eles fizeram com aquele pilar, eu não vou esquecer nunca mais. Porque realmente a gente olhou
E a gente falou assim, o que nós vamos fazer com esse pilar? E aí eles prontamente já deram uma solução, a gente nem tinha fechado ainda, certo? Sim. E a Carol, bom, são duas. Duas Caróis aqui. A Carol Cid, arquiteta, né? Carol, um desafio que a gente tem, qualquer ramo de prestação de serviço, mas na construção civil, por ser algo... A construção civil é algo, assim, que as pessoas estão sempre à flor da pele, né? Os nervos estão sempre à flor da pele. Ou de ansiedade, ou de nervosismo, né? E vocês já tinham relação anterior, pelo que eu entendi. Sim. Né? Aquela vez que a gente conversou. Sim. E como é que foi isso? Você conseguiu usar isso a favor? Porque, às vezes, assim, o excesso de intimidade, quando você já conhece uma pessoa antes, ela atrapalha na hora da obra, né? Como é que foi essa relação? O nosso match foi desde o ano passado, né? Sim. Ela foi minha cliente, depois eu fui cliente dela. Então, ela voltou a ser minha cliente. Foi bem isso mesmo. Mas justamente por essa conexão. A gente pensa bem parecido e eu acho que isso ajudou muito, no entendimento do briefing. A Carol é uma pessoa bem organizada, ela é do marketing, né? Ela sabe tudo que precisa ali para conseguir, principalmente no comercial. Tudo que você precisa dentro de um espaço corporativo para funcionar. Então, quando você falou assim, quando a pessoa sabe muito bem o que quer, às vezes é um problema. Nesse caso, ela sabia de fato o que ela queria, porque o que é um problema é quando a pessoa acha que sabe o que quer e, na verdade, ela não sabe o que quer, né? Então, nesse caso, ela sabia muito bem. Então, isso foi um direcionamento e a nossa relação, a gente sabe separar muito bem. Tanto que os nossos áudios são assim, agora é a Carol arquiteta que vai falar... E aí, depois, agora a Carol, a sua amiga, que foi meu dia, foi assado. Então, assim, nosso WhatsApp era bem dividido, assim. Então, assim, era... tanto assim, bem pontual, né? A gente tinha vamos por partes. Vamos por partes. Era bem Jack Stripador, né? Exato. Então, funcionou muito bem. Assim, a experiência foi ótima, pelo menos pra mim. Não, pra mim também. Eu trabalho com marketing, então eu sou muito visual. E o briefing realmente foi muito voltado para, assim, o que eu idealizei e imaginei junto com os outros 3, claro. Mas eu sabia que a Carol ia ter um poder de transmitir isso junto com o Felipe e a Gabi também, lá da Calcutá, muito bem. Então, eu me senti muito segura. E eu sabia que ela ia ler muito bem isso. Então, foi bem positivo. Eu acho que foi melhor, na minha opinião. Bom, tá bom. Paulo, bem-vindo aí mais uma vez. Obrigado de ter aceito de prontidão. Como eu falei, a galera da construção civil eu tenho que convencer a vir no podcast, porque tem um dia muito corrido, né? E eu queria começar perguntando para você que você contasse um pouquinho da história da Rodapé, né? Vamos dizer assim, eu acho que você nem sabe, mas a minha primeira casa que eu fiz, eu comprei o Rodapé na rodapé.com como cliente, minha primeira casa para moradia, e eu vou até dar relatos para você ver como é verdade. E fui buscar no meu carro ali naquela região próxima a Kodak, antiga Kodak ali, vocês não tinham depósito ali? Sim. Então, do viaduto ali tinha assim. Exatamente. Mas conta pra gente aí a história de vocês, como é que vocês, né? Eu acho que existe desvendar essa história, né? Que eu acho que a especialidade no começo eram rodapés, né? E hoje eu acho que o produto que você menos vende lá é rodapé. É o que nós temos lá. Então, primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade a gente estar aqui falar um pouquinho do nosso trabalho, nossa empresa, né? Então, assim, é corrido o dia, a agenda é pauleira, mas eu acho que é importante a gente estar aqui e poder, né, participar desse momento. Então, falando um pouquinho da Rodapé, né? Então, a gente tem essa dor, né, de chamar o nome Rodapé, que no início seria muito sugestivo, que a gente só trabalhava com rodapé, né? E foi passado o tempo, a gente foi agregando produtos, né, para atender o cliente, mas também por intervenções de arquitetos, né? Então a gente sempre teve parceria com o arquiteto desde o início, e por que vocês não trabalham com isso, com aquilo? E a gente foi agregando produtos, e hoje, como você falou, é o que a gente menos trabalha, né? É rodapé. Colocando em faturamento, é o que, né, é insignificante ali, mas acho que a gente não pode deixar de trabalhar com rodapé, porque é o nome da empresa, e nos trouxe até aqui, né? Então, a gente tem esse nascimento lá de fornecer produto que na época não tinha, né? Um rodapé alto, branco, né? Em 2007, 2008, ninguém fazia. Era o Santa Luzia que era 6 centímetros, um 7 mais alto 10, né? Então a gente acaba ali
fornecendo, né, molduras de 10, 15, 20. Isso aí nos destaca, né? Pelo menos inicialmente ali. E a gente se torna pioneiro em fazer rodapé alto. E aí, com o tempo, né, não vendemos rodapés e começamos a trabalhar com prestação de serviço. Que aí vem o piso de madeira, né? O primeiro produto que a gente trabalha é o piso de madeira. E qual era a dor do mercado, né? Entregar a obra. Então, tipo assim, no meu ramo, né, era muito ruim, tipo assim, data atrasava, tinha que raspar, tinha que, né, aplicar o produto levava muito tempo, né? Um piso de madeira em 2005 levava 30 dias para finalizar uma obra de piso de madeira. E aí vem o piso pronto, né? Em 2009 a gente começa a trabalhar com o piso pronto, que é o piso estruturado da Triângulo. E isso dá o quê? Versatilidade, rapidez, limpeza, né, para o cliente. Então a gente conseguia atender o cliente de uma forma que a gente acha que ele merecia ser, né, tratado. Então, mais ou menos, a rodapé é isso aí. Então, inicia-se com um produto, né, somente produto, e acaba caindo aí na prestação de serviço, que eu acho que a gente tentou fazer o melhor que a gente podia em todas as situações. E a gente chega aqui, né, com a parceria que nós temos hoje com os parceiros aí, arquitetos e construtores. E qual que você acha que é o principal diferencial? Como é que o mercado vê o principal diferencial da rodapé hoje? Eu vou até te falar uma coisa, capricha na resposta, porque eu vou te falar o que eu acho, eu não acho que é a mesma coisa que você pensa. Eu vou falar minha percepção, né, e feedbacks que eu tenho com parceiros. Então, assim, ó, eu acredito, né, que a pontualidade da rodapé é um diferencial muito grande, né, e para ter pontualidade, o maior diferencial que é interno, que ninguém sabe, né, é tratar o cliente como um ser humano, entendeu? Como ele tem que ser tratado. Então, assim, a gente fala lá que a data e a agenda é religiosa, né, e é o que a gente trata mesmo. Então, a gente tem 2 departamentos dentro da empresa para tomar conta disso. Então, a gente tem o operacional, que é a rua, né, que é o gestor que vai cuidar da obra lá na ponta, e nós temos lá uma equipe dentro que vai cuidar da agenda. Então, são apartados, né? Eu falo assim, mas grande coisa, não, faz toda a diferença. Alguém cuida da agenda e alguém que cuida do operacional. Então, assim, eu acho que a tratativa do cliente é o maior diferencial que a rodapé tem hoje, se fosse sintetizar uma palavra. Eu vou falar para você o que eu vejo como gestor de obras, tá bom? O que eu percebo? O que eu percebo é que existem empresas que se relacionam muito bem com os arquitetos e não se relacionam bem com os construtores. E existem empresas que se relacionam muito bem com os construtores e não se relacionam com os arquitetos. E o grande diferencial da rodapé é que a gente se sente, como gestor, se sente seguro em instalar, entendeu? Porque, assim, você sabe disso, a relação que você tem com o meu sócio, né, que está lá na ponta mais do que comigo, qual que é a verdade? A gente quer buscar uma solução. Sim. A gente quer buscar alguma coisa para resolver o problema do cliente, para ficar do jeito que o arquiteto especificou, só que não necessariamente isso pode ser imposto para a gente. Porque executar é muito mais difícil do que idealizar, com todo respeito aos arquitetos. Mas assim, poxa, idealizou? Idealizou. Então vamos junto, né? Vamos dizer assim, a gente tem alguns cases aí de serviços que eram, acho que a primeira vez que a gente fazia, a primeira vez que você também fazia, que foram um sucesso. Mas por quê? Porque a gente encontra confiança desse lado, né? Mas legal. Eu acho que sim, você tem razão no que você fala, né? É coerente pelo fato que... Vou falar da Lácio, né? Acho que não posso falar de outra, né? Tem que falar da Lácio. Pode falar de outra, sim. Pode. Não, mas tem outras também, muito boas, né? Mas vou falar da Lácio que a gente tem, tipo assim, nós temos, igual você falou, cases, né, de pesos, né, os últimos anos que a gente vem trabalhando junto. Mas eu vejo assim, ó, como a rodapé, eu vejo a Lácio vendo o quê? O melhor para o cliente. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, essa heresia da separatividade dentro de uma obra só causa transtorno. Então, tipo assim, ó, como que eu vou brigar com o cara que está fazendo a gestão da obra? Entende? Ele que vai abrir a porta para mim. Tive aqui, conheci ela antes de entrar aqui, né? E assim, eu conheço o cliente, ou na hora da entrega da obra, entendeu? Ou agora, como eu estou conhecendo você. Exato. Que é atípico total, né? Mas... Não, você conheceu minha outra sócia, então isso é verdade, quando veio na loja. Sim, sim, exato. Mas o que eu... para aproveitar o gancho, qual que é a verdade?
se a gestão não fosse bem feita, você já teria conhecido ela antes. Né? Também, Porque, assim, Mesmo, mas Perfeito. é isso mesmo. É, Confiança exato, total. exato. Confiança Exato. total. Relacionamento bom, Não, maravilha. entrega, tá tudo certo. Mas o que ele falou assim, muito importante também, outra coisa que ele falou é confiança, né? Então, assim, ó, é muito fácil entrar numa obra, vamos supor que tem uma equipe muito boa que idealiza, uma equipe muito boa que operaciona, né? E chega a gente para fazer o quê? O acabamento final, né? Só que não tem como eu dar um alto nível de entrega no acabamento final se ele não fez uma boa preparação, entendeu? Só que se ele não tiver alinhado com o pessoal que idealiza também, você entende que eu não vou conseguir aplicar o que eu mais sei fazer, Sim. que é acabamento finos, né? Sim. É deixar a sua obra em alto padrão. Então, assim, ó, eu acho que esse alinhamento do quem está idealizando, que é o melhor para você, quem está operacionando, que é o melhor para você, e eu que vou lá executar, colocar a cereja do bolo, eu acho que é o que sintetiza Com tudo. certeza. Bom, já que você levantou a bola, eu queria te fazer uma pergunta, Carol. Diga. O que eu queria saber? Quais foram os principais motivos que fez com que você contratasse a Lácio Construtora, contratasse a gente para fazer a gestão? Eu sabia que ia ter essa pergunta. Mas faz total sentido a gente falar disso até depois desse papo, porque quando eu conversei com a Carol e com o Felipe, um dos diferenciais que eles já me trouxeram foi ter falado de vocês. Porque eu tinha consultado outros arquitetos e é aquele papo assim, eu vou trazer um empreiteiro. E aí eu já até gelei, suei frio. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas aí vai ter um empreiteiro que é um cara sozinho. E eu que sou organizada, como já manifestaram aqui, eu fiquei assim, mas eu precisava fazer a obra muito rápido. Eu tinha um tempo de carência de aluguel, eu precisava pôr o negócio para rodar. Essa é a diferença do corporativo, Sim. principalmente. Então eu tinha essa preocupação. Quando eles trouxeram um case que tinham com vocês, eu já confiava neles. Eu e minha sócia, a gente olhou e falou assim, olha, então aqui vai ser diferente. A gente vai gerenciar essa obra como um projeto. Sim. Isso para mim era muito importante, porque eu sabia que todo esse alinhamento ele era fundamental para o meu projeto acontecer no tempo devido, para eu não ter nenhum prejuízo. E eu sabia que eu ter um gerenciamento era um ganho para mim, no final das contas. Era um investimento, de fato. Então, aí eles falaram de vocês, aí a gente começou a conversar, e aí, antes, né, de iniciar de fato o projeto, pra gente, como um todo, fez sentido, porque a gente sabia que lá na frente ia economizar não somente dor de cabeça, Sim. certo? Vocês iam indicar as melhores pessoas e vocês iam fazer de tudo para que aquilo acontecesse no tempo devido. Então, acho que foram essas razões. E o prazo de obra você domina mais do que eu, né? Vamos dizer assim, qual foi o prazo? Então, essa era outra questão bem capciosa nesse projeto. Ele era um projeto muito delicado, sigiloso, por inúmeros motivos. Então, tinha esse aspecto também de estar trabalhando com pessoas de confiança e que tivessem uma certa discrição. E eu tinha o prazo para começar a pagar o aluguel no Hyde Park e também, né, condomínio, etc. Eu tinha um negócio para rodar. Então, eu sabia que tudo tinha que rodar cronometricamente, seguindo um cronograma, para que o projeto ficasse pronto a tempo, que eu tivesse também todo o material de identidade visual, que também auxilia demais nesse projeto. E quem conheceu o Espaço Garten sabe que isso faz parte do DNA do local. E que vocês pudessem entrar na hora certa. Sim. Então, na hora que me deram esse projeto, eu tinha um cronômetro na cabeça. E todo mundo tinha que ter esse cronômetro na cabeça, esse senso de urgência. E isso eu tive de todos vocês. E é uma coisa que me deu muita alegria e satisfação ao longo da história. Eu uso o caso de vocês hoje lá para a gente poder... para a gente poder meio que educar ou criar a expectativa do que o cliente precisa fazer. Eu acho que foi um caso muito interessante para a gente no que diz em relação ao prazo. Por quê? Porque, na verdade, foram 45 dias de obra. 45 dias de obra, desculpa, eu não falei isso. 45 dias de obra, né? Então, a gente começa explicando que foram 45 dias de obra, porém, o total deu 120 dias entre planejamento e obra. Sim, da parte de vocês. Total, 136, para ser mais precisa. Então. Mas, sim, eu contei todos os dias. Mas o grande diferencial foi o quê? Foi o cliente entender que só existia uma forma da gente fazer em 45 dias, se tivesse tudo comprado. Sim. Né? Ou seja, assim, sabe? Porque assim, o cliente, ele, com todo respeito ao cliente, mas
ele leva uma decisão sobre a escolha de um porcelanato por 30 dias e depois, no final da obra, se você atrasa 15 dias, ele acha que é muito tempo. Só que os 30 dias que levou para decidir o porcelanato, ele não volta, né? Então, assim, é isso que tem que entender. Ou seja, numa obra corporativa, o cliente entender que é um projeto e que tem que ser definido passo a passo, que tem que ser definido tudo a seu tempo, realmente faz muita diferença. A gente chegou a falar disso no dia do briefing lá Total. antes de fechar, né? Sim. Porque a falamos gente sobre deu isso. uma instrução para eles que, assim, tem que começar com meses antes, né? Todo esse processo e coisas que demorassem mais tempo, que nem esquadria, móveis, isso tudo tinha que ser adquirido com antecedência para não dar esse vácuo na obra, né? Sim. E aí depois entrou muito a planilha da Carol, que ela fez uma Junto com a Galáxia. planilha Sim, assim, exato. muito completa com vocês ali para poder saber exatamente qual fornecedor, o que ia entrar. E a gente trabalhou com fornecedores que vocês já conheceram. Sim, Salvo sim. um ou outro que foi novidade. Sim. Então, assim, na verdade, a gente tem um caso num outro trabalho que a gente fez em São Paulo, corporativo também, e que o cliente tinha uma certa relação com alguns fornecedores e dois ou três fornecedores foram do cliente. Nossa, isso dificultou muito a nossa vida lá, Sim. porque a gente não tem gestão sobre o fornecedor que não é nosso, né? Vamos dizer assim, mesmo que mas você só trabalha com seus amiguinhos? Não é isso. Não é bem Não, isso. não é bem isso, né? Mas o mercado vê assim, a questão não é o com quem a gente trabalha, a questão é a forma. Sim. É né? relação. né? Exatamente. Se você me traz um fornecedor e eu posso ir lá, eu negociar, eu estabelecer as regras, eu fazer tudo isso, tá tudo certo. Se esse fornecedor vai respeitar a nossa gestão, tudo certo. O grande problema é que normalmente esse fornecedor que é amigo do cliente, ele quer fechar direto com o cliente. E quando ele fecha direto com o cliente cliente dele é o cliente direto, não sou eu. Eu fico ali só Você fica refém, Eu né? fico Você perde a refém, E o visão. cliente acha que ele está tendo uma vantagem, né? No fato dele fazer essa negociação direta, né? Porque, É. na verdade, a gente faz o filtro. Sim. A gente não trabalha, a gente trabalha com vários fornecedores, mas tem alguns que a gente fala assim, esse aqui vai que tá tudo bem. Você pode ver outro? Pode, mas esse aqui a gente tem isso. Então, não é à toa que a gente faz uma indicação, né? Ô, Carol, e qual você acha que foram os maiores desafios, assim, para conseguir, né, atender 100% pelo que eu via as expectativas do cliente em relação à arquitetura mesmo, em relação à distribuição de espaço, em relação a tornar um lugar, assim, a gente já fez bastante obra corporativa, mas é a mais humanizada que eu conheço, é a mais, assim, humanizada mesmo, que você chega não tem cara de Não parece. escritório, né? Não parece. Olha, o desafio, na verdade, acho que não foi um desafio, foi a liberdade que foi nos dada, né? Então, a gente teve a liberdade de poder sugerir coisas. Então, assim, por exemplo, a gente nunca tinha trabalhado com uma tela tensionada, mas a gente tinha tido uma puta experiência lá na Casa Cor, né? Isso. Que é os ambientes todos iluminados, com essa sensação de paz, aconchego, né? Quando a Carol falou o briefing, eu falei assim, gente, a gente precisa trabalhar com uma iluminação. Acho que, assim, o ponto maior foi a iluminação, que eu acho que faz toda a diferença no ambiente, porque o corporativo, você tem uma iluminação diferenciada, que as pessoas colocam mais branco, mais frio mesmo, né? Sim. Então, acho que a iluminação foi um ponto realmente diferencial. Os móveis, que aí a gente trabalhou realmente com cuidado mesmo, para deixar com uma cara de casa, né? Não é um ambiente corporativo que você vai trabalhar lá. Você vai receber uma pessoa que está com um momento um pouco mais difícil. Então, ela tem que se sentir acolhida lá. Então, assim, foi trazer um pouco dessa questão da casa, trazer a casa dentro de você, dentro daquele espaço, né? Então, os móveis trabalharam muito com isso, as poltronas, que eu também acho que a gente conseguiu trazer, é corporativa, tanto que é uma loja de corporativo, mas os modelos escolhidos foram para acolher mesmo. Então, acho que foi a liberdade que foi nos dada e também eles abraçaram a causa, né? Então, acreditaram na gente. E você vê como a gente roda e volta na questão do fornecedor parceiro, né? Exatamente. Vamos dizer assim,
a Karina da Iluminari, né, que forneceu para gente, para vocês, para nós todos, para nós. nós todos aqui. E realmente ela tem essa característica de abraçar o projeto, né? Sabe, qual é o objetivo final? Qual é a função da iluminação nesse projeto? A gente já teve projetos onde, tipo assim, a iluminação é a decoração. Exatamente. Né? E a gente já teve projeto onde a iluminação tem que passar despercebida, porque não faz muita referência, né? Vou até pedir pro Davi aí nesse momento aí, depois a gente trocar a tela aqui para aparecer, porque realmente aquela tela tensionada com impressão foi um negócio assim É o impressionante. ponto alto do impressionante. espaço. As pessoas entram, quando elas vêm, num corredor principal, quando a pessoa entra dentro da clínica, todo mundo vê aquela tela e fica impactado, assim. É impressionante. Realmente foi dessa forma. E a outra coisa, falando dos fornecedores, Paulo, o que eu percebo, que eu busco muito nos nossos fornecedores, é o quê? E eu vejo isso na Rodapé, tá bom? Olha, o cliente tem essa expectativa, o cliente tem essa verba, o cliente tem essas características. Que nem eu falo lá eu tô treinando uma turma para fazer o comercial no meu lugar. O que eu falo é o seguinte: você tem que entender o perfil do cliente. Se o cliente quer preço, não adianta você levar o com maior qualidade. Se o cliente quer o com maior qualidade, não adianta você brigar por preço, né? Vamos dizer assim, você que trabalha com forro de madeira, vamos falar assim, forro de madeira, cara, é um negócio que vai de 0 a 100 em poucos segundos, né? Em segundos. Né? Então, assim, e como é que vocês fazem lá essa curadoria para o cliente, né? Porque vocês trabalham com materiais desde de baixo padrão, não, né? Mas assim, laminado que atende, né? Desde laminado até piso estruturado, até forro estruturado. Como é que é o seu foco hoje? Então, Evandro, o nosso maior desafio lá, né, é ler o cliente, né? E saber se ele está disposto a pagar o que tem maior qualidade ou não está disposto a pagar, né, o baixa qualidade. Vou dar um exemplo aqui, né, do Espaço Garten, que era uma questão de corporativo. Então, assim, ali você não pode economizar. Você não pode pegar um produto de linha, de entrada de linha, e colocar lá, porque senão daqui 3, 4 anos você vai perder o material. A rotatividade é muito alta ali, né? Então, assim, ali precisaria de um produto de alta performance, né? Então, assim, lógico, facilidade do escritório trazer o cliente e já direcionar. Ó, aqui vai ser um cliente que área corporativa, que vai ter um alto tráfego e vai precisar de um produto de alta qualidade. Aí fica fácil. Né? Aí está jogando dentro do nosso campo, né? Mas muitas vezes o cliente não vem, não dá informação nenhuma, né? Sim. O mais difícil é o cliente dar informação, né? Para a gente poder orientar ele. Que eu falo assim, é clichê falar que é um consultor de venda? É clichê, mas na verdade é um consultor. Né? Porque lá eu vou ter, igual você falou, tem uma gama de produtos, né? De que tem qualidade, né? Nível 1 e qualidade nível 10. Vamos colocar assim. E para mim poder oferecer, né, ofertar o melhor produto, eu tenho que saber o que você está procurando. E sempre o cliente chega no menor valor, qual que é o mais barato, né? Então, mas qual a sua necessidade, entende? Então, é muito difícil, muito difícil. Só que a nossa negociação, você já deve ter, né, participado com a gente lá, no mínimo, assim, diferente de vocês, né, que era toque de caixa, isso era uma coisa muito rápida, né? Mas leva 6 meses no mínimo de negociação. Então, assim, o cliente vai, o cliente volta, o cliente vai, o cliente volta. E o maior diferencial, né, é saber se o cliente quer, né, pagar o preço que ele precisa merecer. O principal erro que alguém que está à frente do comercial de uma empresa de construção, seja arquitetura, seja gestão, seja fornecedor, é julgar o cliente por quanto ele tem e não por quanto ele está disposto a gastar. Sim. Né? Porque assim, as minhas obras de médio padrão, o cliente faz mais loucura que nas de alto padrão. O cliente de alto padrão, ele olha se vale a pena ele pagar por aquele benefício ou não. Ele não olha se ele tem o dinheiro ou não. Né? E
a gente, né, eu me incluo na classe média, a gente avalia como? Pelo se eu tenho dinheiro ou não. E parece que se você não tem, aí que você fica com vontade, né? Aí que você fala assim, não. Aí você fala assim, não, então vou trabalhar um pouquinho aqui, vou pegar uma obra a mais lá, mas vou colocar tal coisa. Então, assim, na verdade, o arquiteto, o gestor, nessa hora, ele é um consultor para o cliente. Ele tem que colocar essa questão de se vale a pena ou não naquele ponto em particular. Por quê? Porque mesmo as casas de alto padrão não tem... Hoje em dia tem tudo tem um produto exponencial. Nem a de alto padrão não fecha a conta se você for colocar tudo no melhor. E aí vira aquele negócio de sabe? Ou seja, não, eu gosto da madeira, que é um ponto que eu acho que é um ponto fortíssimo que as pessoas resolvem realmente investir. Fala assim, não, eu vou economizar na esquadria porque eu vou colocar um forro diferenciado, eu vou colocar um piso diferenciado. Então você trabalha com alguns itens assim, né? E assim, às vezes você não é bem interpretado, porque a pior coisa que tem também é o seguinte, é o cliente achar, o cliente ter a percepção que você está oferecendo aquilo só porque você percebeu que ele tem a capacidade, né? Então, assim, e aí ele se sente explorado. Então, você sempre tem que deixar essa liberdade, né? Bom, a gente fez, sei lá, umas 10 casas, pelo menos. A gente não tem o mesmo forro em nenhuma casa. E não existem 2 casas com o mesmo forro. Você entendeu? Por quê? E eu tô te falando de variações grandes de produto, de preço, de cor, né? Mas eu acho que a gente tem que ser... O arquiteto tem a função de ajudar na escolha, né? Sim. Então, assim, eu já levei vários clientes lá, inclusive do ano passado, que queria colocar um piso de madeira na casa dele, não queria o laminado, ele queria piso de madeira. Eu falei assim, tudo bem, piso de madeira tem esse valor aqui e o piso laminado é esse aqui. Então, acho que, assim, você apresenta as opções para que ele possa fazer a melhor escolha, né? Às vezes a gente acha assim, não é mais importante o quê? A geladeira ou o piso de madeira? Então, a piso de madeira, para ele, era mais importante. Então, ele tira de outro lugar. Mas você tem que dar a opção de escolha, né? Então, a nossa função é dar a opção de escolha para o cliente. Mas eu acho que até o diferencial de vocês é exatamente esse. Eu me senti muito confiante e segura na hora de vocês me darem os critérios para escolher. Porque eu não queria me sentir explorada e eu também não queria sentir que era uma coisa que não tivesse um bom custo-benefício. Esse foi um ponto muito importante. Porque quando a gente foi conversar com vocês passaram para nós, a gente tem um valor de investimento que a gente imagina. E a gente já sabia que o que a gente vai poder para trabalhar com isso, né? Mas sem abrir mão da qualidade, dando opções. Exato. Então foi uma preocupação de filtrar os fornecedores. A questão, quando a gente falou da Laço também, visto o tempo, visto a qualidade, e outra coisa que é diferencial para nós arquitetos, que é execução exata daquilo que foi projetado. Isso é uma dor para um arquiteto em muitas empresas, assim, que é... E aí foi, como eu falei, para ficar exatamente do jeito que vocês... Eu tinha conversado mais com você e com a Rafaela. Sim. E aí eu falei, para ficar exatamente... Precisa de alguém que vai tomar conta, vai conseguir realizar nesse tempo. E aí depois você chegou até com o prazo, as fotos é tal dia. Eu falei, legal. Diminuiu 4 dias o planejamento. A marqueteira, você precisa fazer fotos. Aí a entrega pro dia 2, aí as fotos é dia 29, aí já reduziu o prazo. Quase matei todo mundo. Então, mas deu certo. Quase. E qual que é a grande diferença, assim, quando você vai projetar o corporativo e o residencial? Como é que você troca a chavinha na cabeça, assim? Como é que... Olha, pro corporativo tem o que a Carol falou, né? A questão do tempo é menor. Eu vejo que quando você está lidando com um proprietário, um cliente que mexe com o corporativo, ele é mais focado. Ele é muito mais focado no que precisa. Residencial, a gente está lidando com sonhos, indagações. Então, assim... Entra mais emoção, né? Muita jogada, emoção. Né? Então, essa parte é uma complexa. E é um casamento mais longo. Tem residencial que leva anos, o corporativo ali. Então, a nossa diferença também é o jeito de projetar. E no corporativo tem muito a ver com ergonomia, distribuição de espaço,
caminhada, ambientação, a decoração também, quando no residencial não entra muita decoração, entra no corporativo. E consegui filtrar o funcionamento da empresa. Foi uma coisa que no dia do briefing eu perguntei muito para eles. O que vocês vão fazer? Eu estava preocupado, por exemplo, vocês têm algum problema do paciente de psicologia e psiquiatria com algum tipo de cor que pode trazer algum estímulo que não é possível? Então, a gente tem umas partes que a residencial não vem. Sim. E é Sim. interessante isso, você aprende muita coisa. No corporativo, a gente trabalha um pouco mais com a função, bem a grosso modo mesmo, funcionalidade, como as coisas vão fluir aqui dentro, né? A residência também, só que às vezes a pessoa deixa a função pela estética ou por um desejo, né? Então ela quebra um pouco essa questão da função. Mas no corporativo a função tem que predominar, aquilo tem que funcionar redondo. Então isso também facilita. E a gente trabalhou muitos anos no corporativo também, isso ajuda muito. A gente trabalhou junto numa empresa de corporativo, então a gente trabalhava com layout, a gente visitava a fábrica. Então assim, nosso cérebro acho que tem esse... Foi treinado. Acho que a gente tem facilidade mais por conta disso também. E o que eu brinco é o seguinte, existe um nicho de mercado que pouca gente percebeu ou está percebendo, que é o quê? Os empresários que já vivem bem, que já moram bem, né? Hoje eles querem trabalhar bem. Né? Então, assim, ele tem um carro de alto padrão, ele tem uma casa de alto padrão, ele quer ter um escritório de alto padrão, né? Eu tenho certeza que o nosso primeiro cliente em comum, o que aconteceu? A gente levou numa obra onde a gente mostrou a sala do dono da empresa, né? Foi aquilo que definiu com que o cliente virasse e falasse assim, não, tá aqui, eu tenho um ambiente decorado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu tenho uma sala pessoal para eu trabalhar que eu vou estar muito confortável aqui, pô, porque quantas horas você passa no seu ambiente de trabalho, né? Então, assim, o que eu percebo hoje vocês fazem obras comerciais, eu brinco que a gente faz obra comercial de dono. Eu não quero fazer obra comercial para indústria multinacional, onde o budget do gestor de projetos é o quanto ele economiza no projeto. Você não quer entrar nessa, eu tenho certeza. Você entendeu? Por quê? Porque aí, cara, o cara que vai cuidar do projeto, o cara que vai te contratar, o bônus dele é em função de quanto ele economiza no projeto. Exatamente. O que esse cara vai fazer com o projeto? Vai apertar todo mundo, você entendeu? Então assim, hoje a gente trabalha para essas empresas que falam assim, não, eu quero ter um produto legal, eu quero ter um produto justo, nós vamos sentar. Porque a famosa solução com a Esqualivale lá, nosso parceiro aí, que a gente usou na clínica, né? Vamos dizer assim, cara, você usar aquela solução que a gente tem de misturar drywall com vidro, que mantém a acústica, que faz isso, faz aquilo, você entendeu? Versus uma divisória de vidro duplo com persiana no meio, custa 1/5 do preço. Você entendeu? E quando o proprietário, você leva para ele lá e fala assim, ó, esse aqui custa X, esse aqui custa 5X. Ele vai escolher a de X, certo? Quando você vai para uma empresa corporativa, que no memorial descritivo está vidro duplo com persiana no meio, que custa 5X, o cara fala, ele quer o de 5X, mas ele quer pagar metade do preço. Aí você fala, cara, não tem jeito. Você quer A, você vai levar A. Você quer B, você vai levar B. Não que A ou B sejam melhores ou piores, né? Basicamente é isso. Mas a gente gosta muito desse nicho e o principal realmente é a velocidade, né? Vamos dizer assim, falando agora pela visão do gestor, né? A velocidade que você ganha numa obra comercial, às vezes é o resultado do teu ano. Porque assim, você fica ali na obrinha residencial pagando as contas e de repente você pega uma obra comercial que você faz com a mesma equipe que já estava trabalhando, né? Paga um bônus, faz uma performance, alguma coisa, e você consegue dar esse giro a mais, né? Mas é isso. Mas é isso aí. Vamos continuar aqui, que eu me encheram de perguntas aqui para vocês aqui. Hein? Que bom. Deixa eu ver aqui. E qual que foi, Carol? Eu não sei quantas obras você já tinha
administrado, mas qual que foi o principal aprendizado, assim? Qual que foi a principal experiência que você vai levar para as outras coisas? Olha, essa pergunta foi difícil. Porque, de fato, eu mesma nunca tinha administrado uma obra do ponto de vista de cliente, óbvio, certo? Então, para mim, tudo foi novidade. Então, quando, assim, tem umas situações meio capciosas que falam assim, olha, não pode ser outro fornecedor por conta do condomínio, você tem que ter isso e você vai pagar tanto. Aquela situação que dói um pouco o coração, não vou mentir. Mas eu acho que o meu principal aprendizado foi que tudo tinha que ter o tempo certo e que eu tive que me dedicar absurdamente para essa obra, para ela acontecer em 45 dias, mas todo o pré foi muito importante. Isso foi ressaltado aqui, mas eu quero colocar novamente. Se eu não tivesse comprado tudo a tempo, se eu não tivesse tido o tempo dedicado com todo mundo para a gente ver que imóveis a gente queria para ter no prazo certo, que piso a gente ia querer para ter no prazo certo, etc., aquilo não teria acontecido. Sim. E eu tive que estar muito atenta e muito pronta para ser muito responsiva a vocês, a todos os fornecedores e a eles, aos arquitetos. Então, essa prontidão e organização e esse trabalho prévio à obra em si, eu acho que foi o aprendizado de que é fundamental e que, sem gestão, a palavra é essa mesmo, gestão tanto da minha parte quanto da obra, quanto dos próprios arquitetos com os gestores de obra, isso jamais teria acontecido em 45 dias. Quem vai lá não acredita, eu tenho que mostrar vídeos para provar que, de fato, isso deu certo. Eu tenho um vídeo da última semana, eu fui 2 dias seguidos na última semana, e eu tenho os vídeos, eu mostro para todo mundo, eu falo, ó, essas são as fotos da proprietária 3 dias depois. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Todo mundo acha, fala assim, mas a obra tá no começo. Não, ela tá terminando, é que vocês não estão entendendo. E é legal porque eu falo que é muito organizado. Parece uma orquestra ali. O cara tá entrando, trabalhando no rodapé, colocando o piso, o cara papel de parede, um conversando com o outro, porque é aquilo que você falou, são equipes que já trabalharam junto. E assim, a gente bate muito para que aconteça na obra o que a gente chama linha de comando, tá? Ou seja, a pior coisa que tem, o Paulo aqui sabe disso, é o cliente que, em vez, quer saber sobre o material da rodapé.com, em vez de ligar para mim, liga para Rodapé. Você Sim. entendeu? Uhum. E assim, Perfeito. e aí o que acontece? Aí existe esse canal. Quando existe esse canal, não é que a gente quer preservar, eu quero preservar o cliente. Claro. O maior benefício que eu posso oferecer a um cliente é deixar ele afastado da obra e que ele tome as decisões. Porque, que nem você falou, só tomar as decisões, comprar e pagar já é muito Já é muito trabalho. trabalho. É muito trabalho, não é questão assim de dinheiro, não tô falando de trabalho. Por exemplo, você pega lá, dividiu em X parcelas no boleto. Cara, tá bom, todo mês você vai ter que entrar lá e programar o boleto. 45 minutos fazendo boleto, gente. Exatamente. Né? Então, assim, essas coisas, realmente a gente acredita que tem que ter uma... A gente chama um kick-off lá, uma reunião inicial, onde a gente realmente explica isso. E a gente aprendeu isso com uma dor muito grande. Chegou um cliente que a gente falou, cara, acho que vamos entregar essa obra. Eu acho que não está tendo função, não está tendo, né? Não está tendo... Por quê? Porque a gente descobriu que o empreiteiro tinha feito um contrato com a cliente sem a gente saber. Ai. Aí eu falei, cara, como é que eu vou pagar um contrato que eu nem participei, né? E aí chega a medição lá, 10% do contrato X. Aí nós chamamos ela e falamos, olha, eu acho que você tem mais característica de tocar sozinho, né? Sabe? Já que você... Não, mas vocês nunca me falaram que eu não podia falar com o empreiteiro. Aí nós falamos, opa... Às vezes o óbvio Mas precisa ser lapidando. dito. Você entendeu? O óbvio precisa ser O dito. óbvio precisa ser dito, né? Ela vai todo dia na Acho que obra, sempre. porque ela gosta de visitar a obra, gosta de fazer, vai uma vez por semana na obra. Você entendeu? Ou seja, ela cria essa relação. E aí acaba acontecendo, e o empreiteiro também acha que não tem problema nenhum. Eu falo, cara, não é questão de, mas eu tô pagando a administração sobre o contrato. Eu falo, cara, a questão não é essa. Eu ganho para administrar o contrato. Então eu preciso saber o que foi contratado, o que foi feito, o que foi pago. Exato. Né? Então, assim, esse ambiente a gente consegue tocar como uma orquestra, principalmente numa obra rápida, porque a gente
tem todo esse domínio e o apoio do cliente, né? Eu acho que... Pode falar. Não, eu ia falar, o cliente tem que ter educação, né? Que a gente... Eu acho que é um trabalho de educação mesmo. A gente, quando faz a primeira reunião com o cliente, a gente dá os passos para ele do que ele precisa fazer, o mundo que ele vai enfrentar. Porque, assim, tem uma noção, mas não tem uma noção, né? Quando a gente, principalmente quando a gente fala de valor, tem gente que sai da sala, né? Sai da sala, a gente fala assim, olha... Com esse valor aqui, você não vai bater a laje, né? O Felipe que dá essa notícia toda vez na hora do briefing, né? Então, tem gente que sai da reunião. Então, assim, a gente não tá aqui para falar amém pro cliente, a gente tá aqui para falar a realidade. E o melhor para ele, mas às vezes ele acha que o melhor para ele, sei lá, ele passar em cima da gente e fazer as coisas sozinho. Então, é realmente para ele ter menos dor de cabeça. Ele vai ter dor de cabeça com a obra, mas é para ter menos, né? Sim. Então, é isso. Eu ia falar uma coisa bem dentro do que você trouxe, Carol. Eu não queria ter dor de cabeça. Dor de cabeça eu ia ter. Eu já sabia disso. Eu já sabia onde eu estava me colocando. Mas eu queria que chegasse a mim quando a coisa precisava realmente de uma decisão minha. Que eu, entre os 4 sócios, era quem ia tomar uma decisão, ia conversar com eles, se necessário, tomar uma decisão com todos. Mas que realmente chegasse algo pertinente. E, de fato, isso foi o que aconteceu. Eu fui educada nesse sentido por eles e também pelo Rodrigo aí de vocês da Lácio. Então, essa relação foi muito importante. De eu ter essa ciência e, de fato, isso acontecer. Porque meu medo era que, talvez, sei lá, no meio do processo não fosse assim. Porque essa relação do cliente com o fornecedor, com a prestação de serviço, lá com o prestador de serviço, qual que é a verdade? Eu brinco que o prestador de serviço, o executor, ele é aquele aluno que faz a pergunta para o professor porque sabe a resposta, sabe? Então, ele quer conversar com o cliente para poder mostrar que ele sabe o que ele está fazendo. Você entendeu? Assim, mas, cara, não precisa... Quando ele é com a quer gente, aquela validação. Exatamente, ele quer aquela validação, ele quer mostrar... Então, assim, e é normal isso. A gente é que tem que saber trabalhar, né? Não, Evandro, eu discordo, tipo assim, né? Sei lá, eu acho que quanto menos a gente conversar com o cliente, né, é melhor para o desenvolver da obra. Sim. E para o cliente no final. Sim. Porque assim, ó, vocês têm todo o cronograma que é possível ou não. O cliente tem urgência só, entendeu? Então, um exemplo assim, o piso de madeira. Põe lá para mim agora, não interessa. Só que você sabe que não fez o gesso ainda, você sabe que não colocou esquadria. E o cliente quer que coloque. Aí você fala assim, isso é absurdo? Não, isso acontece. Né? É mesmo. Então assim, ó, e falo para você, pelo menos a rodapé, tá? Eu prefiro, nessa parte, lógico, de obra, né? Tipo assim, de execução, não ter contato com o cliente. A gente tem uma régua que a gente comunica o cliente o que está acontecendo na obra dele. Talvez você tenha recebido essa régua. Tomara que tenha. Sim. Então tá funcionando. Mas assim, ó, ele só é um informativo, né? E se caso acontecer uma coisa que eu não consiga resolver com eles, aí você vai ser acionada totalmente por e-mail, né? Uma questão totalmente formalizada, que eles também vão estar sendo acionados, né? Então não tem isso que ele falou, tipo assim, ó, eu acho isso um absurdo total. Sim. Você é meu cliente, você é. Mas assim, ó, eu não tenho como eu falar para você qual é o termo de cura da massa, entendeu? Você tem que falar com ele. Mas a questão tem necessidade disso? Exato. Até que ponto que a gente chega nesse sentido? Então, mas tem o que o Evandro falou, que o cliente, o fornecedor quer se mostrar que sabe para o cliente. Eu acho que isso é uma boboseira, porque já comprou com você, poxa. Já confiou em você, né? Sim. Então toca a obra, poxa, né? E também tem o cliente querer saber de tudo. E eu acredito, por isso que a gente tem uma régua lá, né? Que vocês são acionados não, vocês são comunicados, né, nessa régua, para você saber o que está acontecendo. Eu acho que é válido saber, mas eu não tenho que ficar questionando você que se tem, a não ser que não tenha. Exatamente. Exato. Que também acontece, né? Acontece. Assim, o mercado ele é movido por 90% das pessoas contratam um empreiteiro direto. 90%. A gente fez 88% para ser mais exato. Da nossa região. Agora assim, é explicável, né? Entendeu? Então, assim, o que acontece? É toda uma educação do segmento, essa que é a verdade. Ô, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou a explicar ali, mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho mais. Como é que a escolha para um material corporativo pode interferir tanto na estética como na durabilidade? Porque que nem vocês falaram, né, Felipe? Ou seja, as pessoas hoje querem os ambientes corporativos, mas com cara de casa, né? Com cara para ficar mais aconchegante. E quais são essas diferenças de produtos? Quais produtos podem ser usados em residência? Quais não pode? Tem que seguir à risca isso? Como é que é? Quando a gente fala
um ambiente comercial, né, não se leva tão a sério isso aí, né? Porque quando o cara busca um ambiente comercial, ele está querendo economizar ao máximo, né? E ele topa, né, colocar um produto que não é o especificado. O ambiente corporativo já é bem mais delicado, né, trocar material. Mas, assim, hoje, as empresas, né, que fornecem a matéria-prima, que a gente chama revenda, eles têm hoje mais variedades. Num passado recente, era pouquíssima variedade para o corporativo, que seria, assim, um tom mais aconchegante residencial. Então, a gente tem a Target, né, que é um parceiro nosso forte, que ele dá bastante opção, né, de cores, né, Mesmo nas linhas corporativas. mesmo nas linhas corporativas. E o que vai diferenciar de uma linha corporativa para uma linha residencial, né, é sempre a resistência do material. Então, um exemplo de vocês lá, né, foi colocado uma capa de 0,5, né, que é a capa mais rígida que tem hoje num vinílico. Para uma área residencial, tipo assim, é 0,07, tipo assim, é menos que 1 milímetro a capa. Entendi. Porque é uma área residencial, pouco tráfego, né? Então, assim, o problema, né, de só vender é o cliente lá falar assim, ó, quero pagar tanto. E tanto tem uma gama gigantesca, né? Sim. Mas você precisa do quê? Então, você vai ter que pagar tanto, que é o que você falou aqui, né? No briefing que vocês têm de valores, né? Ah, eu tenho tanto. Então, não tem como fazer a obra, né? E a mesma coisa se você chegasse lá e falasse assim, eu nem sei o valor que saiu, mas vamos supor. Ah, eu tenho 2x. Poxa, mas o seu produto é 3x, não tem como. Você não vai conseguir, né, ter esse resultado. Então, Evandro, não tem tanta variedade, mas tem bastante hoje, né? E sua área corporativa tem poucos fornecedores. Isso é um problema também. São poucos fornecedores. E os produtos são muito iguais. O cliente, o leigo, olha e fala, é muito igual, né? Mas não é. Tem diferenças técnicas, né? E de estrutura de material que faz toda a diferença para você ter o quê? Longevidade no seu corporativo, né? Entendi. Mas a parte de decoração tem muita gente trazendo uma cara mais residencial para dentro, revestimento de madeira em parede, forro, esse tipo de coisa usa bastante agora. Usa bastante, né? Eu acho que é por causa do aconchego também, né? Né? E os materiais, mesmo sendo artificiais que imitam a madeira, que nós também temos, né? Que seria o laminado e o vinílico, eles estão muito parecidos hoje. Assim, eu que estou 25 anos já trabalhando com isso aí, eu tenho dificuldade de chegar num ambiente e falar assim, isso aqui é artificial, isso aqui é natural. Que eles chegaram muito próximo, né? Isso é muito bom. Porque tem gente que não gosta de... parece com, né? Ela Sim. quer aquilo, Que é né? aquilo. Tem muito a ver com aquilo que a gente falou do que ele dá valor, né? Às vezes tem alguns que... E a madeira tem muito disso, né? Tem gente que fala assim, não, eu quero a madeira pela... Eu quero ter o trabalho de fazer a manutenção, mas tudo bem, ué, faz parte do produto, né? A gente explica sobre a manutenção para ele. Importante. São produtos distintos, né? Um exemplo assim, lá no Espaço Garten não teria como a gente usar madeira. Não, sem Por- condições. N situações. Mas a madeira é o que traz mais aconchego, né? No toque, no calor, né? Ela tem um diferencial pro artificial. Apesar que visualmente eles estão muito próximos hoje. Sim. Sim. Então, se buscar o Por visual... isso tinha que parecer e tá tudo bem. Ah, sim. Mas é a funcionalidade. Vai falar assim, ó, porque você precisa, né? Exato, Para que você precisa, a madeira não te atendia. exato. E é uma coisa muito próxima, muito próximo. Assim, e Carol, eu vejo que vocês deram muito valor a essa questão da humanizar o ambiente. E agora que a clínica já está, o espaço já está funcionando, como é que é essa percepção do cliente? Como é que está sendo isso na prática? Você está tendo... Você só percebe ou chega a ter comentário? Como é que está sendo isso aí lá com a clínica funcionando? Sou agora? suspeita, mas sim, o que eu ouço é que eu fico lá alguns dias da semana, mas tô bastante com o time. E o que eu noto realmente é que todo dia tem alguém que entra e fala, uau, ou nunca vi algo desse tipo, nunca vi uma clínica assim. Ai, nossa, aqui parece um abraço. Alguns comentários Nossa. assim, aqui eu me sinto em casa. E isso tanto para o paciente, para os familiares do paciente ou quem quer que esteja com ele acompanhando, é um comentário muito comum, mas eu percebo que isso foi muito valorizado pelo time. Até um beijo aqui para todo mundo do time. Mas que, assim, a gente tá até brincando.
que faltou colocar a cama, chuveiro. Porque tem gente que quer ficar lá trabalhando, tá optando em não ir para casa, por exemplo, às vezes fazer um atendimento online, etc. Gosta de estar lá porque traz realmente essa sensação. Então, isso foi muito valioso tanto para o cliente, no caso o paciente, quanto para o colaborador. Entendi. Então, todo mundo Entendi. saiu ganhando Entendi. por essa sensação que a gente buscou Entendi. alcançar. Ou seja, ele fazia mais atendimentos online e agora ele está preferindo fazer presencial lá. Sim, dependendo do colaborador, é isso que aconteceu. Que legal, que legal. Vamos dizer, tá voltando, né? Vamos dizer assim, todo mundo tá querendo deixar o online... Todo mundo tá querendo contato, né? Vamos dizer assim, outro dia a gente avaliou de fazer um podcast aqui com uma pessoa que estava fora. Vamos fazer online e a gente acabou abortando, porque falou, cara... Não é a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa, não. exatamente. Eu acho que num determinado momento precisou ser a mesma coisa e a gente encarou como a mesma coisa, ou melhor, como a única coisa. Sim. Então, esse lado corporativo também, a minha impressão é que depois dessa questão da pandemia, ficou home office, ou tá ficando, as pessoas voltando, as empresas estão querendo investir também no espaço. Sim. Eu vejo muito isso, deu um boom muito grande na época, pessoas que eu atendia que comprou terreno, queria construir casa, sair de apartamento, porque queria dar um passo além e não aguentou ficar tantos meses preso no apartamento, que falou, nossa, só aparecia à noite lá para dormir, não via as coisas, aí você junta 4 pessoas da família, 4 cachorros, apartamento de 60 metros quadrados, isso foi um caso que aconteceu com um cliente meu. Nossa. Aí ele comprou um terreno e falou, vou construir, construiu. E eu vejo que as pessoas estão, que nem você falou, o home office facilita, mas com espaço planejado desse jeito, a pessoa fala, não. E às vezes, muitas vezes eu vejo lá o stories lá do Espaço Garten e tá lá, finalizando o dia, 9 da noite, É isso. 10 da noite. Então, tipo, porque a pessoa tá indo, tá As pessoas abraçaram mesmo a causa. Não era a Deu intenção certo. que eles ficassem 100% trabalhando, mas se tá confortável. Aqui, ó, na verdade tinha uma pergunta aqui que vocês meio que quase responderam. Será que vocês querem fazer ela mais completa? Como a iluminação desempenha um papel crucial no design de espaços corporativos? Olha, a nossa preocupação, quando a gente fez aquele projeto lá em São Paulo, um dos pedidos da proprietária, depois de tudo instalado, ela falou assim, eu quero luz branca em tudo. Putz, porque luz branca para mim remete mais um frio, hospital, alguma coisa assim. Mas ali a gente sabia desde o começo que é aquela perguntar o óbvio. No começo, assim, vocês querem luz amarela, Não, né? mas eu fui muito clara quanto a isso. Eu chamo de luz de padaria, luz branca. Hoje em dia eu sei que não é, mas eu tenho... Nem as padarias, mas... Nem as tão padarias colocando. mais colocam luz branca, mas Nem as ok. padarias usam mais. E a gente se preocupou muito com a iluminação porque ela ia fazer muita diferença para quem está trabalhando, para quem está utilizando espaço. Então, dos briefings que a gente fez com a Karina até, ó, vai atender as pessoas, a gente quis entender muito, né? O quanto que a luz pode atrapalhar alguém ali, como é que pode ser luminárias que o foco dela não fosse algo muito intenso dentro da sala de atendimento. Até no nosso caso específico, para psicologia, tinha que ter uma hora luz branca, luz amarela, para atendimento, para testes específicos. Então foi um briefing bem específico, né? Foi. E aí tem as partes artísticas de iluminação, que nem a tela tensionada no teto da recepção, a tela tensionada no corredor estampada. Toda a iluminação passando no espaço. Então, a iluminação fez muita diferença. É o que você falou, Evandro. Tem projeto que ela tem que aparecer muito bem. Ela tem que funcionar. Lá ela aparece, funciona, ao mesmo tempo, as que tem que destacar, tá destacando. Ela tem uma função decorativa, bem forte também ali. Principalmente aquela tela tensionada, porque é o que só se fala. Bom, e já que fui eu que indiquei, queria fazer uma pergunta para vocês. Dependendo da resposta, eu corto. E como é que foi trabalhar com a Sotile, né? A gente tem uma experiência muito grande, muito boa com eles. Como é que foi lá essa questão de conseguir passar o que vocês esperavam do móvel até o produto final? Como é que foi? Vou começar? Por favor. Olha, eu particularmente tenho um pezinho atrás quando a gente fala de móveis, porque é um processo um pouco desgastante trabalhar com prestador madeira, marcenaria, né? É um pouquinho... Eu acho que, só complementando isso, eu acho que de todas as etapas da obra, o que mais pesa para nós em vários projetos é a movelaria. É muito difícil conseguir entender, até explicar para o cliente a composição do preço, porque é aquilo lá, a ideia parece que não entende, né? O que é isso? Para que serve? Sim.
Tem uma variedade, né? O fornecedor, às vezes a pessoa não entende, mas não é tudo igual, não é tudo madeira. Eu falo assim, não é tudo madeira, né? E também tem um facilitador que a gente também trabalhou com móveis, então a gente sabe explicar o que compõe o móvel, qual que é a diferença de uma coisa para outra. Então, é uma área ainda que a gente domina, então facilita. Mas é realmente uma dor. Eu indico, hoje eu indico, a Sotilha eu indico. Porque é difícil mesmo, Você que quer é falar mal? é um valor agregado, é um valor muito agregado na obra, né? Normalmente é o segundo mais alto, né? Que é falar infra é alta, mas o móvel vem logo ali na sequência. E é o que vai ficar exposto. Então, tem que ter um detalhe. Assim, a Sotile foi bem cuidadosa. Vocês indicaram, né? Porque a gente indicou mais 2. Sim. Eu também fiz todos os prós e contras. A gente analisou juntos, visitamos juntos todos os 3, né? E a Sotile, assim, fez a melhor proposta e a gente tinha o aval de indicação de vocês, né? Que foi a primeira experiência. A gente não tinha trabalhado com eles ainda. E foi uma experiência muito boa. Desde o início. Eles são muito atenciosos. A questão do entendimento do projeto. A gente gosta de... Eu normalmente vou até o fornecedor, eu explico tudo o que eu quero, o que dá para melhorar ou não. Então, eu analiso muito bem aquilo que está sendo colocado. E eles são um livro aberto. E eu mandava pensar, tipo assim, dá para fazer isso? Não, Carol, dá pra fazer. A Carol tem muitas ideias com móveis, é um bom diferencial dela, então foi ótimo. Porque a gente começou a trabalhar em parceria, trouxe a Carol aqui para trabalhar conosco, ela tem muito mais facilidade com umas ideias também com movelaria. Entendi. Interior muito aguçado. E assim, teve até uma solução na cozinha, que foi um painel, que tá rodando ali às vezes, que tinha umas imagens que a Sotile forneceu para nós usarmos, só que aí a Carol já quis usar com uma ideia de pegar o logo da empresa, pedir para eles cortar a laser lá, aquela madeira para fazer a divisão da cozinha, e eles toparam. Ficou lindo. E aí foi até que quando entregou, a gente pediu para eles, entrega embrulhado e vocês vão desembrulhar na frente do cliente instalado, para ver a reação. A gente tem foi um uma vídeo da surpresa reação. pra gente, foi muito legal. E o legal deles, que a gente gostou muito, para obra comercial, esse tempo, prazo muito curto, é muito rápido. É a resposta. Olha, eu preciso que vocês façam um detalhe que o cliente aqui falou que precisa aqui. Tá, 2, 3 dias estava pronto aqui para instalar. Eu brinco que é o seguinte, né? A diferença entre o médio e o alto padrão é o carinho que você trata a obra, né? Vamos dizer assim, a diferença está ali. Ela não vai estar no comprar um material superior, porque quando chega no... Qualquer material que você comprar de uma régua para cima já é muito bom, né? Sim. Então, assim, às vezes o carinho que você tem em fazer um ajuste pequeno, né? É por isso que muitas vezes, principalmente numa obra que nem essa, tem que ser marcenaria. Não dá para ser planejado, né? Porque não vai ter essa... Você não vai conseguir transferir tudo para o projeto, né? Sim, e teve algumas coisas que foram ajustadas durante a obra, né? Porque sempre tem alguma coisa que não está no escopo desenhado. Então, a facilidade de conseguir ajustar isso, porque se uma pessoa contrata uma fábrica, vai lá para o sul, volta, demora. Então, assim, a gente teve muito esse respaldo, né? De fazer todos os ajustes e ficar tudo... Eu vou falar como cliente, que eu acho que é importante. A Sotile também foi uma novidade para nós. E a gente confiou em toda essa relação, mas realmente esse livro aberto, esse alinhamento, e é uma parte muito pesada da obra em todos os sentidos. Se eles não entregassem no prazo, que isso pega no corporativo. Sim. E eles eram um gargalo muito grande. Sim. Então, eu tive que realmente confiar que eles iriam entregar no prazo e queriam entregar com a beleza, mas com a funcionalidade que eu precisava. Eu também não preciso chegar lá em cima, em termos do padrão. Então, esse custo-benefício eu achei que foi muito positivo com eles. Bom, e vocês... Essa eu não vou precisar cortar, né? Porque você não vai ter coragem de falar mal na frente do pau. Ou pode falar também, a gente aprendeu. Mas e vocês? Já são parceiros faz tempo? Vocês já fizeram bastante obras com a Rodapé? Como é que é a experiência? Eu vejo que você está sempre lá, né? Mas... Não, eu conhecia mais a Rodapé, a Carol, levando nós lá, né? Conheci o primeiro projeto que o cliente fez lá foi aquele de São Paulo. Sim. Que também ela entendeu toda a ideia, a proposta, foi lá, adquiriu, ela adorou o piso, entendeu tudo. E agora, assim, a gente cria uma relação legal com os fornecedores. Uma vez que a gente confia, Sim. a gente fica, nossa, onde eu vou levar para resolver piso vinílico, piso madeira, laminado? E foi um processo igual, até a gente falou, foi um que eu falei, nossa,
quem que vai fazer o fornecimento ali no Hyde Park, no Espaço Garden? Vamos chamar o pessoal da Rodapé. Você já trabalha com ele, a gente sabe da qualidade, a gente sabe a entrega. A maioria dos nossos fornecedores hoje, como a gente já tem uma relação duradoura, a gente busca eles antes, né? Para entender o que oferecer para o cliente, né? Você, o cliente tem essa expectativa. O que você me indica que eu leve? O que você me indica principalmente quando a gente, né? Quando começou a onda do forro de madeira, né? Porque assim, madeira, né? Madeira X, teoricamente, é para ser tudo igual, né? Mas aí tem a mais mesclada, a menos mesclada, né? Um universo gigante. Tem um universo gigante, né? Nada melhor que o fornecedor para explicar, né? Normalmente eu deixo o fornecedor fazer o trabalho. Tanto que eu falei que ia levar um cliente no final de semana, eu falei assim, eu não vou levar sozinho porque eu não ia, né? Eu só ia falar para o cliente ir, mas ele vai ficar perdido com tanta opção que tem. Vai entender muito bem do produto, mas às vezes precisa de um direcionamento. E eu conheço já a Rodapé há um bom tempo. Eu trabalhava numa revista de arquitetura aqui do Vale, então eu já conhecia o Silveira, já. E toda vez que eu vou lá, eu fico umas horas lá, trocando ideia com eles, com o Paulo. Já tive alguns clientes antes do pessoal de São Paulo, fechar com eles. Então, assim, eu gosto muito de indicar a Rodapé, porque você tinha até falado no diferencial de vendas dele. Para mim, o diferencial da empresa deles é o fato deles entregarem e instalarem. Porque hoje o maior problema, maior é a mão de obra para executar qualquer coisa. Não adianta você comprar um produto de qualidade e ele ser instalado, o Zezinho da esquina com esse fora do esquadro. Quer comprar a solução, né? Então, assim, eu indico hoje, assim, tem outros fornecedores de piso laminado? Tem. Mas, me oferece assim, eu não compro, porque eu prefiro que ele entregue instalado. Se eu tiver qualquer dor de cabeça no pós-obra, eu vou ligar para ele e ele vai resolver para mim. Entendeu? Então, assim, esse facilitador... É que eu coloco pro cliente, eu aviso o cliente, você quer ver em outro lugar? Beleza, mas eu indico esse aqui, que ele compra o produto e ele instala. Você tem a garantia do início ao fim. Sim. Você não vai ter dor de cabeça. Então, esse pra mim é o maior diferencial, que eu realmente bato carteirinha lá, né, por conta disso. Legal. Mas, hoje também a mão de obra, né, falando no meu ramo, né, ela equivale a 10, 15% do produto total, né, do fechamento inteiro. Então, buscar um produto de alta performance que tem um valor agregado muito alto e pegar uma mão de obra que não tem know-how para trabalhar, porque fala assim, colocar o piso qualquer um coloca. Teoricamente qualquer um coloca, né? Mas assim, eu vou falar diferencial de comprar com rodapé. Você comprou instalado lá e às vezes toda a aplicação, né? A gente tem um norte que é da fábrica, ainda mais essa questão do artificial, né? Então tem o norte da Target que faz lá. Se der alguma coisa errada, né, eu estou respaldado pela fábrica. E se a fábrica não respaldar, que já aconteceu, tem eu lá que vou resolver. Acho que aconteceu com a gente já. Sim. Né? Então, assim, a diferencial de um produto rodapé é o seguinte, você comprou solução, não dor de cabeça. Tomara que não aconteça, mas pode acontecer. Sim, claro. A gente está, né, suscetível a acontecer qualquer coisa com a gente. Mas se acontecer alguma coisa daqui 1 ano, 2 anos, vocês vão estar cobertos pela garantia de 5 anos que você comprar com a rodapé.com. Vai chegar lá e vai ser feita uma análise, né? E se o fabricante, a gente vê, e acontece isso, infelizmente, vê que o problema está no produto. Não está na questão da obra, a gente já sabe como foi a estrutura, já sabe como foi feito, né? Sim. Eu tenho essa vivência. E às vezes a fábrica que está aqui, é o gigante, fala, não, né? Foi feita alguma coisa errada no meio do processo, né? E não vai, perdeu a garantia. Ok. E a gente está lá, não perdeu. Tipo assim, com a gente não perdeu, porque a gente tem esse respaldo também. Você vende a solução. A solução. Esse é o Perfeito. ponto. Porque o cliente vai ligar pra mim, Sim. entendeu? É isso mesmo. Aí eu falo assim, se ele vai ligar pra mim, eu vou oferecer o melhor, porque se eu oferecer um negócio que eu sei que pode dar problema, meu telefone vai ficar tocando, entendeu? E assim, o grande diferencial para mim, Paulo, é a história do carinho, né? Porque assim, a gente já fez forros grandes de madeira, ou seja, a chance de ter um veio errado, ter um veio, né? Ou seja, essa última que a gente está terminando agora, sei lá, deve ter uns 30 metros, assim, ou seja, 30 metros longitudinal, ou seja, 20, vai, sei lá. O que acontece? A preocupação de sair um veio aqui que vai emendando e que chega lá no final, né? Ou seja, você não tá com essa... Isso é carinho, isso é alto padrão. Ou seja, você não tá contratando pro cara ir lá e instalar da forma mais rápida e ir embora, né? A gente já chegou várias vezes em obra com outros fornecedores que, tipo assim, você chega lá, tá
tá instalado no outro sentido. Aí quando você vê, você fala, meu, acabou com a brincadeira, né? Vamos dizer assim. Mas acho que essa parceria é muito importante, né? E você falou do carinho, acho que carinho também cabe, né? Mas a intenção, né? Acho que a intenção ela é muito mais forte. Então, quando vocês têm a intenção de entregar o melhor, vocês têm a intenção de entregar o melhor, e nós, fornecedores, temos, cara, é muito difícil dar problema. Essa obra, que é uma obra de, sei lá, quantos mil metros quadrados, né? Sim. A gente fazendo lá, eu vejo, o meu já é muita coisa, só que tem muita coisa lá que é muita coisa. E eu vejo tudo orquestrado, acontecendo, né? Então isso é muito difícil, né? É uma obra gigante que a gente está fazendo lá. E assim... E surpreende pelo acabamento. E o engraçado que a gente dá muito valor lá nos forros que a gente fez com você é o seguinte, não é só o forro, né? É a estruturação do forro. Porque o segredo da instalação do forro não está em instalar o forro. O segredo está na base que você criou para receber o forro. Ou seja, e os nossos amigos arquitetos aí ficam arrumando. Inventa umas coisas, né? Inventa umas coisas assim. Ângulo. Tem sobra, hein, meu Deus? Bons tempos que era 45 graus, agora é 30 graus. Meu Deus. São desafios, né? São desafios, mas tá ficando bom. Não deixa a mente criativa, né, Felipe? Só que... Isso me lembra aquela obra lá de São Paulo, lá que eu lembro que o dia eu tava à noite lá com o Rosalvo, os caras estavam fazendo drywall no teto lá, né? Tava fazendo marcação com laser. O dono da empresa do drywall falou assim, vem cá, você que inventou isso, com esse ângulo do drywall, o vidro? Eu falei, ele falou, por quê? Ele falou, a gente não tá achando aqui os esquadros. Eu falei, não, vamos achar. Ó, eu sou sincero falar, cara. Eu falei, meu, o que esse cara tá inventando? Pra quê? Isso foi a intenção dele pro mesmo. engenheiro, você fala assim, cara, 90 graus aí tá tudo certo. Manda bala. Mas e se você entrar hoje, né, com o ambiente pronto, eu acho que é parecido com a história do TensorFlex lá. Ou seja, é o que causa o impacto, né? O Rosalvo falava isso mesmo, o Rosalvo, o sócio do Evandro, falava assim, eu não sei muito bem o que eles estão inventando, mas eu sei que eles vão chegar em alguma coisa. Daí eles assim, aí eu vi que eles estavam chegando em alguma coisa. Mas é isso. Eu sei que, olha, o espaço, realmente vocês estão de parabéns lá. Eu acho que os bons resultados é sempre um tripé, né? Que a gente, vamos falar em 4 pilares, na verdade. Eu acho que é uma boa arquitetura, né? Uma boa gestão de obras, bons fornecedores, e todo mundo esquece que é o quê? Bons clientes, né? Ou seja, o cliente tem que... assim, porque assim, eu tenho uma conversa inicial com os clientes que eu faço, quando eu cuido do comercial, o Rosalvo cuida da execução, quando a gente vai passar esse bastão, que é o quê? Muita gente vem para o ramo da construção civil, muita gente resolve construir a sua própria casa por uma simples decisão, né? No seu caso não, porque era um espaço customizado, não teria como você comprar. Mas imagina o seguinte, uma casa. Aí o cara chega assim e fala assim, não, eu comprei um terreno, vou construir uma casa. Sabe qual é o principal objetivo dele? Economizar em função de ter comprado uma pronta. Cara, pode falar o que for. Não, mas eu quero fazer do meu jeito. Não, cara, o que você quer é a economia entre terreno mais construção versus negócio. Né? Então, beleza. Aí chegou lá, coloca os números na mesa. Aí vamos lá assim, não, a minha casa vai custar X, Y, Z, tá bom. E você acha que vai valer quanto? Cara, existe um número mágico. O número mágico todo mundo coloca 1 milhão a mais. Cara, e eu falo assim, normalmente nessa fase eu ainda não sei muito bem com o que o cliente trabalha, né? Eu falo assim, olha, eu não sei o que é o teu negócio. Eu só tenho uma certeza. Para você ganhar 1 milhão no teu negócio, você vai ter que se dedicar e vai ter que trabalhar. Então, aqui é a mesma coisa. Ou seja, se você quer ter o resultado que você espera, você vai ter que se doar. Você vai ter que fazer, que foi o que você abraçou a causa e tá aí o resultado. Exato. Ou seja, existe o papel do arquiteto, existe o papel do fornecedor, existe o papel do gestor, mas existe o papel do cliente. Sim. Né? Porque assim, senão tem que ir lá e tem que comprar pronto. Certo? Ou seja, não tem milagre. Não tem milagre. A nossa função, a gestão de obras, diminui muito, né? Explica para mim o que é um gestor de obras em uma frase.
O gestor de obras é quem vai representar o proprietário durante a obra. É isso. Eu vou pegar uma procuração do proprietário e vou falar assim, ó, eu vou tomar as decisões que ele não pode tomar aqui porque ele está lá ganhando dinheiro para fazer a obra. É isso mesmo. E a gente vai fazer isso. Então, assim, mas o proprietário tem que vir com as decisões, tem que vir com as compras, tem que vir com os pagamentos e assim vai. Né? Mas eu sei que a gente gostou muito de trabalhar no corporativo, a gente quer fazer mais obras, né? Quer continuar nessa toada. E parabéns para vocês, parabéns pela composição do projeto. Eu realmente fico pegando no pé do Felipe e falo, ó, Felipe, você faz 5% de corporativo aí, aumenta para 10%. Ele já resolveu o problema dele agora, a gente tá conversando, né? Agora eu Tem sou uma cliente tripulação. dela. Agora ele virou meu cliente. Mas isso é uma mudança que a gente está fazendo estrutural aqui no escritório mesmo. A gente está querendo pegar corporativo bastante. Eu acho que essa linha do corporativo com o proprietário, entendeu? Um gestor de obras vai montar, ele é o dono, ele toma a decisão, ele realmente vai querer um ambiente diferente. Eu acho que é muito mais saudável do que o ambiente corporativo que a gente conhece lá de trás, que são 50 mil projetos, sabe? Ou seja, não roda, custa muito caro, são poucas empresas, não que não tenha... Eu acho um nicho muito mais competitivo, não é competitivo, muito menos lucrativo, você entendeu? O corporativo real, entendeu? O cara que é lá, você precisa me entregar um projeto com corte disso, corte daquilo outro, ele recebe o projeto lá, coloca numa mesa assim, coloca numa cadeira e, sabe, vai voltar 6 meses depois para fazer. Então, assim, eu acho que esse ramo de empresas prestadoras de serviço, empresas de proprietário, empresas que às vezes já até estejam rodando, mas que ainda não tem esse ambiente, vocês conseguem realmente ter uma gama bem grande aí. Sim. Esse Tá é certo. o objetivo, né? É? É o objetivo do ano que vem. Tá certo. Exatamente. Mas tá bom. A gente aguarda. Bom, pessoal, acho que foi isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Imagina. Ainda bem que... Confesso que não é fácil receber uma cliente no podcast. Falaram que Fica um pouquinho ia mais ser fácil, tenso. velho. Ia ser tão difícil, não. Foi Tá bom? uma experiência boa, então. Isso aí. Paulo, obrigado. Obrigado a Vamos você. lá, estamos lá na retinha final das obras aí, entregando aí para a turma passar o Natal. Tá Vai dar certo? tudo certo. É o desejo de todo cliente, passar o Passar o Natal Natal na dentro casa. de casa, né? É. Ai, Dá até, o cabelo faz até assim. Tum. Isso aí. Felipe, Carol, obrigado. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Valeu. Até a Valeu. próxima. Até. Valeu, pessoal.